É complicado o que eu vou passar aqui para vocês, tá? Eu vou explicar tudo aqui o que está acontecendo, mas eu vou falar para vocês o futuro do técnico Tite no Flamengo preocupa. E quem pode botar isso tudo a perder é a própria diretoria. Eu não sei se vocês lembram de uma fala de Jorge Jesus quando ele falou que o maior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo. E para ter a maior convicção disso, a gente vem apurando, analisando algumas palavras, principalmente do técnico Tite, ontem, na entrevista coletiva, após o jogo contra o Palestino do Chile, e a gente vê a interferência, né, as tomadas de decisões adversas da diretoria do Flamengo, e isso só mostra que, na verdade, a comissão técnica, o próprio técnico Tite, técnico experiente, técnico de seleção brasileira, técnico com uma bagagem realmente sensacional, tá? Ele não tem tanto respaldo como a própria diretoria fala. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Espero que isso não aconteça. Espero que até mesmo a diretoria do Flamengo possa ver esse vídeo e mude de ideia, tá? Mas é preocupante. Eu vou falar também sobre a situação envolvendo a possível venda de Fabrício Bruno, porque os caras já estão determinados a vender Fabrício Bruno. Eles estão aí, decidiram, né? De uma hora para outra, se chegar uma proposta bacana, a gente vai estar aberto para negociação. Bom, vamos ver o que realmente aqui vai acontecer sobre a situação Fabrício Bruno. Eu vou explicar tudo aqui para vocês o que está acontecendo. Situação envolvendo o próximo jogo do Flamengo. Será que o Flamengo vai colocar um time alternativo? Será que o Flamengo, não sei, vai colocar o time titular? Né? É uma questão que está sendo debatida internamente pela diretoria do Flamengo. E é justamente sobre isso que eu vou explicar para vocês o que preocupa sobre o futuro do técnico Tite no Flamengo. Que desde que chegou ao Flamengo, eu, sinceramente, vou ser sincero para vocês, gosto do trabalho do Tite, em alguns aspectos, em outros não. Mas a baita sacanagem que vem acontecendo dentro do Flamengo, quem pode colocar tudo a perder é a própria diretoria. Mas antes de trazer essas informações para vocês, eu peço humildemente, você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, a ativar o sino da notificação, deixe teu like marotaço nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, e eu já começo falando sobre o próximo jogo do nosso Megão queridão, o Flamengo, que enfrenta o Atlético Goianiense no próximo domingo no estádio Serra Dourada, lá em Goiás, pela estreia do Brasileirão. A princípio, esse jogo tem tudo para ir um time alternativo, tá, gente? Um time alternativo, né? Inclusive o Carlinhos pode fazer sua estreia com o manto rubro-negro. Carlinhos que tem sua apresentação oficial marcada para esta sexta-feira, essa informação que apuramos. Então o Flamengo deve ir com um time alternativo sim, até por conta de desgaste de alguns jogadores. Ontem, se vocês não sabem, o Pedro, ele atua gripado, né? O Pedro atuou ali na marra. Isso suportou os 90 minutos de Pedro, inclusive marcou o primeiro gol do nosso Megão, que ele dá um golaço contra o Palestino. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Tite mencionou o camisa 9, que ainda apresentou dores na coxa. Então o Pedro provavelmente deve ser um jogador desse, deve ficar de fora contra o Atlético Goianiense no próximo domingo. Então vamos ver o que deve acontecer, caso realmente Pedro fique indisponível para a estreia do Flamengo no Brasileirão contra o Atlético Goianiense. Tite tem como opções a recém-contratação de Carlinhos e também, né, o Bruno Henrique também já vem trabalhando naquela posição de centroavante. O Bruno Henrique está sendo um jogador versátil aí, treinado pelo técnico Tite. O Tite faz um excelente trabalho, gente. O Tite faz um excelente trabalho. Agora, tem muitas coisas que estão determinadas dentro do campo. Nem sempre tudo a decisão é dele. A decisão parte da diretoria do Flamengo. Vocês lembram justamente no momento em que Tite falou que ia sentar com a diretoria para ver as próximas prioridades? Pois é, o último jogo contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, o Tite estava determinado a levar um time
totalmente alternativo para o último e decisivo e tranquilo jogo contra o Nova Iguaçu, porque o primeiro jogo o Flamengo já tinha vencido por 3-0. Só que a diretoria do Flamengo tomou uma decisão. E o Tite, inclusive, deixou isso claro. Que a decisão do Campeonato Carioca, a prioridade foi da diretoria. A diretoria priorizou o Campeonato Carioca. O Tite deixou isso claro na entrevista coletiva. Um dia antes do jogo acontecer, o Tite estava determinado, justamente determinado a levar um time alternativo. A diretoria do Flamengo, algo que não acontece. É raro isso acontecer. Todos os diretores do Flamengo estão lá no CT do Ninho do Urubu. É curioso, né? É curioso. Curioso e preocupante. Tava Rodolfo Landim, tava o Marcos Braz, o Diogo Lemos, estava o Bruno Spindel, entre outros componentes também, que faz parte da cúpula rubro-negra. E a decisão foi tomada. Vai ter que ir com força máxima. E foi justamente isso. Alguns jogadores até em desgaste realmente dos últimos jogos, querendo poupar, mas a diretoria foi quem tomou a decisão. Aí é que vem um ponto que eu quero chegar aqui para vocês. Quando eu falo que o futuro do técnico Tite preocupa no Flamengo, é justamente sobre essas decisões da diretoria rubro-negra. Porque a gente sabe que o Tite é um cara cascudo, o Tite sabe trabalhar, o Tite gosta de trabalhar da forma dele. Só que, em muitas das vezes, a diretoria do Flamengo está se interferindo dentro do trabalho do Tite. A diretoria do Flamengo é quem está tomando a decisão dentro das 4 linhas, como mesmo prioridades por disputa de competições. A prioridade vai priorizar o Campeonato Brasileiro? Vai deixar de lado a Libertadores? Pelo começo da Libertadores, que dá a entender isso, né? Já entrou poupando jogadores para a Libertadores. Vai priorizar a Copa do Brasil? Vai deixar de lado o Brasileiro e a Libertadores? Ou vai priorizar a Libertadores e vai deixar o Brasileiro? É inacreditável, cara. E isso vai gerando um grau de insatisfação. Vocês sabem o que eu quero falar. Vai gerando um grau de insatisfação, né? Vai acabando ali a comissão técnica, o Tite ficando incomodado com toda essa situação do lado da diretoria. É por isso que eu falo, o Jorge Jesus ele falou, o maior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo, é a própria diretoria. E o próprio Rodolfo Landim e companhia pode colocar tudo a perder. Em um ano que começou bacana para o Flamengo, um ano que começou sensacional, mesmo apesar de arrumar muita coisa para se ajeitar ali ainda no elenco, mas o Tite vem fazendo um bom trabalho. Vocês sabem que eu não sou aqui que está passando a mão na cabeça do Tite, vocês sabem muito bem, inclusive eu sou um dos que não aprovou 100% a contratação do Tite, mas o Tite vem fazendo um bom trabalho. Em alguns aspectos até discordo do Tite, mas outros não, o Tite faz um bom trabalho. Então essa questão de priorizar competições não é a questão do Tite, e sim da diretoria do Flamengo. Isso ele espanou, eu não sei se foi porque ele quis, eu não sei porque foi que ele realmente quis falar, ou saiu do nada assim. A gente vai ter que sentar com a diretoria para definir as próximas prioridades. Então é a decisão da diretoria. A torcida a gente viu no Maracanã, no jogo contra o Nova Iguaçu, mesmo conquistando o título, a torcida foi para cima do presidente Rodolfo Landim. Só que muitas das vezes sobra só o maior bargalho, só sobra para o técnico. O técnico que vai segurar a pressão toda. Então, cara, é inacreditável. Tomara que eles mudem aí de opinião, reforce, contrate mais uns 2, 3 jogadores para reforçar o elenco, montar 2 times, disputar todas as competições, que isso é a obrigação. Pelo investimento que o Flamengo tem, pelo arrecadamento que o Flamengo tem, pelo poderio financeiro que o Flamengo tem. Só pensar em arrecadar e nada de título, a nação quer títulos. A nação quer títulos. E isso pode sim ficar um pouco chato. A comissão técnica pode não, um momento, chegar e realmente ficar desgastada essa situação entre a comissão técnica e também a diretoria do Flamengo. Bom, outra situação que vem aqui realmente preocupando é a situação envolvendo a saída, uma possível saída de Fabrício Bruno. O que antes não era se falado, não se sai, não se vende, ninguém mais. Agora parece que a diretoria está aí em aberto para uma possível negociação. É curioso, porque no momento
que faz contratações é para qualificar o elenco. Aí contrata o zagueiro Léo Ortiz e agora vai acabar vendendo o Fabrício Bruno. O Tite não quer perder nenhum de seus zagueiros. Isso aí é claro. O Fabrício Bruno pretende jogar na Europa. Beleza. Mas a diretoria, a própria diretoria, falar que está em aberto, não, a gente não temos a intenção de negociar e pronto. É isso. É isso. Existe proposta na mesa da diretoria do Flamengo que gira em torno de 15 milhões de euros. Algo que em torno hoje na cotação atual de 80 a 82 milhões de reais. É uma boa grana? É uma boa grana. Só que o momento do Flamengo, a temporada 2024, que é uma temporada pra gente focar nas conquistas, o Flamengo não tem que pensar em vender agora. Sabe, no final do ano. Mas pelo menos a temporada a gente tem que fechar com chave de ouro. Essa é a minha opinião. Bom, vamos torcer para que dê tudo certo. Diretoria muda de ideia. Continue fazendo seu trabalho bacana no Flamengo. Que isso sim é o que deixa a torcida, deixa a nação feliz. Isso a diretoria tem que entender. O que você acha sobre toda essa situação? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas eu vou seguir focado com tudo e logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.